Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez temporada 15, episódio 25, Porto Seguro, que narra o título é Skylar, né, e o episódio já começa mostrando, né, o que aconteceu com Kai e com Cole após a batida que eles tiveram alguns episódios atrás. E aí que tá, o Kai é o primeiro a recobrar a consciência, ele sai, né, do veículo dele, tenta acordar o Cole, que ainda tá desmaiado. E aí o Kai percebe que o Pythor tá ali por perto, né? Espreita junto com alguns guerreiros de cristal, né? Que é procurando os ninjas e tal. Então o Kai tira o Cole, que tá meio grog, né? Do veículo, começa a arrastar ele até um beco. E o Pythor, ele nota os veículos ali. Então ele vai em direção aos veículos, só que os ninjas não estão mais lá. Ele continua procurando na região, né? O Kai e o Cole se escondem atrás de uma lixeira, num beco. E o Python fica, ninjas, apareçam onde estiverem. E aí o Cole fica, estamos aqui. E aí o Python, né, já vai pro beco e tal. O Kai se vê sem alternativas, ele chuta a lixeira, né, começa a enfrentá-lo. Mas o Python diz, ai, que pena, né? Se o seu amigo tivesse bem, talvez os dois juntos tivessem uma chance contra mim. Eis que a Skylar aparece, né? Ela absorve os poderes do Kai, toca no Cole também absorvendo os poderes dele e começa a lutar contra o Pythor, né? Só que como ele tá com as shurikens da destruição, ele tá conseguindo, né, rebater os golpes. E pela presença dos guerreiros de Vengestone ali, os poderes meio que estão sendo anulados, né? Mas a Skylar consegue criar um paredão de rocha, né, para bloquear a visão do Pythor e os três escapam dali. Então ela explica, né, que o Bounty foi partido ao meio, que a Pixel foi atrás do Zane, o Jay foi atrás da Nia. Eles não sabem onde o Lloyd e o Cole estão, muito menos o Mestre Wu. E aí, o Cole se recupera, né, desse transe, desse estado grog que ele tá, fica preocupado, né? Os três se escondem porque a Harumi tá patrulhando, né, o céu em um dos Dragonides lá, um dos Dragonides, né? Então, para eles não ficarem em campo aberto, o Kai decide levá-los até o empório de games do Benny, que é ali perto, né? Só que lá eles percebem que não estão sozinhos, mas quem está lá é o Jake, aquele garotinho que é muito fã do Kai, né? E ele teve a mesma ideia de se abrigar ali. Então, o Kai sugere outros esconderijos, já que o Bounty já era tipo, a Caverna da Samurai X, a Torre Borg. Porém, a caverna é muito longe, fora da cidade, e foi difícil para Skylar chegar até Ninjago City sem ser detectada e sozinha, imagine em grupo. E a Torre Borg fica do outro lado da cidade, não dá para eles irem até lá. Então, pelo walkie-talkie que a Skylar está carregando, eles escutam a transmissão lá do Mestre Wu, só que ela fica cortando, né? E pela frase do Wu, tipo, a notícia nunca dorme, eles já deduzem, ele tá no depósito dos entregadores de jornal, vamos até lá. E aí, beleza, eles vão, evitam uma patrulha de guerreiros de cristal. Enquanto isso, lá embaixo, nos esgotos, o Lloyd e o Garmadon estão se aventurando e acabam, né, encontrando a biblioteca lá do território do Serpentine. Porém, não tem ninguém lá. E o Lloyd vê um bilhete e percebe que os Serpentine evacuaram o lugar, né, por conta da invasão do Overlord, o Rei de Cristal. Então o Garmadon fica, nós não precisamos do Serpentine, eles não iam mudar em nada. A única chance de derrotar o Overlord é com a forma Oni. Mas o Lloyd se recusa a tentar desbloquear a forma Oni dele, né? E o Garmadon fica provocando, perguntando o porquê dele tá evitando. E o Lloyd acaba explodindo, né, de raiva, dizendo que ele não quer se tornar que nem o Garmadon. Esse é o maior medo dele. Ele, ué, como assim? Ele, mas você não se importa com nada, você não tá nem aí, só fica reclamando pra lá e pra cá. Ele, não, isso não é verdade, eu me importo sim. Ele, então me diz uma coisa, alguma coisa com quem você se importa. E aí o Garmadon pensa um pouco e pega, né, a latinha em que ele colocou o Christopher. Mas o Lloyd, ele simplesmente ainda tá cego de raiva, né, de mágoa pelo Garmadon. Por causa de tudo que aconteceu lá na trilogia Oni, né? E aí o Lloyd diz que plantas não contam, porque plantas não ligam se não recebem cartão de aniversário, se são abandonadas e tal, porque plantas não têm sentimentos. Lloyd, teoricamente, de acordo com a ciência, tem sim, né? Dá pra ver que você tá projetando tudo que você tá sentindo, né?
em relação ao seu pai na planta, da mesma forma que o Garmadon tá projetando que ele sente pelo Lloyd no Christopher. Tipo, gente, beleza, conflito é padrão em série, né, pra causar drama e tal, mas conversem, por favor. O Garmadon, ele tá tentando ser bom, tá tentando se reconectar com as pessoas, né, redescobrir a bondade através do Christopher, que é uma planta. Isso é uma metáfora para a relação dele com o Lloyd. E o Lloyd não, ele tá achando que o pai tá substituindo ele por uma planta e que ele quer o carinho, quer a atenção que o Garmadon tá dando pro Christopher. Diálogo, conversem direito sem ficar se bicando, tipo, o Garmadon fica provocando? Fica, mas o Lloyd não ajuda. Ele tá sem paciência para as coisas. E aí, ok, né? Eles continuam discutindo. E aí, né, nós vemos que o Kai, o Cole, a Skylar e o Jake estão bem perto de chegar no esconderijo dos entregadores de jornal. Só que eles acabam ficando encurralados, né, pelos zumbis de cristal. Eles se preparam para proteger o Jake. Porém, quem chega para resgatá-los são os entregadores, né? A Antônia tá liderando o grupo. E aí, eles ficam felizes e tal e vão em direção ao esconderijo. Lá no esconderijo, né, o mestre Wu, ele pega 2 tigelas de macarrão, que tá sendo servido num carrinho ali, e entrega pro casal que eles resgataram, né? Inclusive, a Gale Gossip e o Vini também se abrigaram ali no depósito de jornal. Esse casal agradece, né, pela hospitalidade, mas eles precisam sair para encontrar o filho deles. Porém, nessa hora, né, chegam o grupo que acabou de ser resgatado, tipo Caio, Cole, enfim. E aí, o Jake, ele reconhece o casal, são os pais dele, né? Eles vão, se reúnem, se abraçam, o mestre Wu fica feliz em ver seus alunos e a Skylar que estão bem, e diz que eles têm trabalho a fazer, né? Inclusive, entre as pessoas que também estão lá no depósito de jornal, é possível ver o Clutch Powers com o bully de Tyron. Por favor, não tragam o Nadakan de volta. Já tá muito complicada a situação sem ele. Com ele vai piorar mais ainda. Mas, enfim, né? É assim que se encerra o episódio, com os ninjas, né, se preparando para continuar a trabalhar para retomar a cidade. Vamos lá. Trivia do episódio. Quando o Lloyd fala, né, que plantas não se importam se não recebem um cartão de aniversário, isso muito provavelmente é uma referência a Lego Ninjago, o filme, onde o Lord Garmadon daquele universo, né, esqueceu que era aniversário do filho dele, o Lloyd. Esse episódio marca a segunda vez, né, em que a Skylar funde 2 elementos. A primeira vez que isso aconteceu foi na temporada 9, episódio 3, quando ela fundiu os elementos da sombra e da luz. E agora, né, foi o fogo e a terra que ela uniu. Contando com os especiais de Ninjago, a partir desse episódio, os ninjas tiveram seus redesigns por mais tempo do que os designs antigos. Ou seja, oficialmente o design novo dos ninjas superou o antigo em questão de aparição e tempo de tela. Não tem nenhuma referência cultural a esse episódio, mas quanto à continuidade, os primeiros minutos, né, do episódio recapitulam o momento em que o Kai e o Cole bateram na lateral do prédio, que foi lá no episódio 22 que isso aconteceu. Quando o Python está procurando pelos ninjas e diz saiam, saiam, onde quer que estejam, isso é uma referência ao Morrow, que disse a mesma frase pro Lloyd lá no episódio 9 da 5ª temporada. E o Ronin também disse isso lá na 6ª temporada, no episódio 2, quando ele estava caçando os ninjas, mais especificamente no Parque Mega Monstro, quando ele estava caçando o Cole, se não me engano. O Cole e o Jay, né, que foram pra lá. E aí que tá. A mensagem que o mandou, né, pra Ninjago no episódio 23 é ouvida no walkie-talkie da Skylar, só que em partes porque tá tendo interferência estática do lado dela, né, do sinal. E, pra quem não prestou muita atenção na review anterior, que eu comentei, né, quem era o casal, bom, agora tá revelado. O casal que o Wu salvou são os pais do Jake. O Lloyd, ele fala, né, pro Garmadon que o maior medo dele é se tornar que nem o pai. E isso foi uma coisa que nós descobrimos lá no episódio 13 da temporada 11, quando ele tava no Clube dos Exploradores junto com o Zane e com a Anya, que ele se viu no espelho lá, né? E aí que tá.
Esse é o último episódio da série em que o Jay e a Nia não aparecem. Ou seja, a partir do próximo episódio, eles também estarão presentes. Mas é isso, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem Deus, coração, Jesus te amo. Forte abraço, até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.